Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconic Spot. E eu falei pro Mark que eu não ia gritar olá, marujos e marujas, só que eu não consigo. Não tem como começar uma gravação sem isso, né? Saca? Não dá. Já era. Hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai visitar o artista que meio que fez eu nascer. Aos 13 anos de idade, eu estava conhecendo Josh Hagel, ou Shag, esse artista americano que me abriu a porta pro universo do design e da ilustração. Sem ele, eu não estaria aqui hoje. Essa é a verdade. Ele é importante assim. Pra mim, pelo menos, né? Josh Hagel, ele é um americano, nascido ali nos... acho que ele tá com 50 e poucos anos. Ele viveu a infância dele no Havaí. Depois a família dele se mudou pra Los Angeles. Ele é um cara bem tropical, assim, sabe? E faz todo sentido quando você vê o trabalho dele, né? Ele cresceu querendo ser um artista. E ele começou estudando arquitetura na faculdade, mas logo depois ele mudou pra design gráfico, porque ele achou que isso que ia ser o ideal pra ele, né? Tanto que pessoas que gostam de design vão gostar bastante desse episódio, eu acho. Inclusive, é interessante a gente trazer o Shag, porque ele é bem diferente das coisas que a gente traz aqui, né, Marco? E é sempre legal mostrar perspectivas diferentes, né? Com certeza. E é interessante que o nome dele, o Shag, na verdade, é que ele nasceu quando ele tinha uma banda de indie rock nos anos 80, chamada Swamp Zombies. E ele fez as capas do CD e pra mostrar que a banda tava dando certo, ele assinou com um nome diferente do dele pra não falar que um membro da banda que fez a capa. Estamos contratando um artista freelancer pra fazer aqui a capa do nosso disco. Exatamente, que é o Shag, que é o fim do nome Josh e o começo do nome Hagel, né? Ele só juntou o final do primeiro nome e o começo do segundo. E ele já tinha muito interesse por esse estilo meio anos 50, meio anos 60 de comerciais, daquelas propagandas. Ele tinha muita influência do modernismo. E em 95 ele foi convidado para participar de uma exposição. Nessa exposição ele chamou muito a atenção dos curadores. A obra dele foi vendida no dia. E a partir daí ele foi convidado para diversas outras exposições. Ele sempre foi o cara das galerias, né? Que legal. E ele foi um fenômeno de vendas, cara. Fenômeno de vendas. Assim, sempre tinha exposição do Shag, vendia todas as obras na mesma noite. Uma ignorância minha, Rick, as obras que ele expunha eram todas, por exemplo, acrílico? Você sabe a técnica que ele usava? Serigrafia, né? Ou acrílico? Serigrafia e acrílico. Serigrafia ou acrílico. Tem tudo a ver com o trabalho dele. Bacana. Então. É bem flat, né? Dá a impressão que é vetorial até, né? E ele é considerado um lowbrow artist, né? Que é um movimento bem interessante, artístico, de contracultura. Que eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada depois se tiverem interesse. Mas vamos embora, vamos falar do Shag, esse rapaz aqui que mudou minha vida quando eu tinha 13 anos. E por isso eu vou dar uma saída. Mais tarde eu volto, tá bom? Então fica aí com o Henrique. Um abraço aí pra todo mundo. Ai. Bom, como eu tinha acabado de falar, né, a gente vê essa primeira obra, isso aqui já resume boa parte do trabalho do Shag. Eu acho que ele é um cara que ele tem uma influência muito direta dos anos 50, anos 60, né? Só que o anos 50 e 60 idealizado, assim, meio Austin Powers, sabe? Coisa meio retrô, meio vintage, meio modernismo, sabe? É muita influência de propaganda. E a verdade é que a obra dele, ela de fato celebra o consumismo, né? Então é sempre... as obras dele é sempre banhadas, assim, de festas, coquetéis, champanhe, pessoas fumando, exatamente, assim, lounges confortáveis, obras de arte, né? Mas é interessante que o foco dele mesmo é nas narrativas individuais que vão acontecendo ao longo das peças. Então cada peça ela conta diversas histórias diferentes e ele sempre gosta de colocar alguns elementos meio fora da realidade, assim, meio misteriosos, assim. E é uma coisa que ele comenta que não é muito intencional, mas sempre acontece. Tipo tapa-olho ali? Exatamente, tipo um cara de tapa-olho, exatamente. Então ele sempre vai colocar uns elementos meio charmosos, né? E as garotas dele são bem famosas também. Ele tem um estilo bem específico, assim, pra essas garotas, né? E tirando as paletas de cores dele, que foi o que mais me chamou a atenção quando eu conheci o trabalho deles, foram as paletas de cor. E é o que me influencia até hoje. Acho que até hoje você consegue ver muito do Shag em mim, mesmo depois de muitos anos. A gente vai pra próxima imagem aqui. Outra maneira de você definir o Shag, de repente, que ele... Parece que... Eu tenho a impressão que ele cria um universo paralelo, onde todo mundo é um monte de almofadinha bom vivant que fica jogando golfe, tem casas modernistas, fazem festas todos os dias e tomam uns bons drinks, entendeu? Esse é o Shag. Muita influência também de arquitetura, né? Ele é muito fã de arquitetura, cultura tiki, que são aquelas
na verdade, uma cultura da Polinésia, que tinha aquelas esculturas com aquelas máscaras de madeira, sabe? Essa cultura, ela nasceu nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 50, onde eles criam os bares tiki, que eram os bares temáticos, que a galera usava umas camisas floridas, pegava aqueles coquetéis super caros, sabe? Sim. E ele transporta isso, né? Então, cada obra do Shag conta várias histórias, né? Várias histórias mesmo. E sempre com uma paleta de cor muito, muito específica. É muito Henrique, cara. É muito Henrique. As sombras com roxo. Só quem trabalhou com o Henrique entende isso. Porque, vamos jogar um pouquinho mais de roxo nessa sombra. Exatamente. É muito bom. E pelo fato desse trabalho ser em serigrafia, né? Eu acho que ele reutiliza muitas formas, é tudo muito geométrico, então você vê que as formas elas se repetem bastante. Ele pega os elementos, se você vê ao longo das obras dele, vários elementos se repetem, né? Ele duplica muita coisa. E uma coisa que eu gosto muito, que a gente já vai comentar mais a fundo, é como as histórias elas vão acontecendo, elas vão se complementando, ou às vezes não dá vontade só de você olhar e ficar olhando as coisas absurdas, como por exemplo, tem 2 mulheres na piscina que estão peladas. Uhul! São coisas que vão acontecendo descontextualizadas. Essas são as festas do Shag. Você pega ali no fundo, tem uma galera dançando na janela, né? Então, eu gosto muito de ficar olhando pra obras dele, assim, Teve até um cara que descreveu o trabalho dele de uma forma muito legal. Que, assim como os trabalhos da Disney, quando eu olho pra um trabalho do Shag, eu acho que tá tudo bem com a minha vida. E com o mundo, né? Nossa, olha com o mundo. O mundo tá ótimo, né? Tá tudo perfeito, não existem guerras, não existe miséria. Tudo colorido, né? As pessoas só se divertem e tomam uns bons drinks, tá? Os bons drinks, exatamente. Escapismo, né? Tem escapismo. Não deixa de Totalmente. ser. E aí, nesse próximo trabalho aqui, a gente já vê uma outra paleta de cor bem diferente, né? E ele geralmente pega um tema de cor, assim, hoje eu vou tratar com laranja. E ele utiliza laranja até cansar. E geralmente ele pega uma cor pra contrapor, no caso aqui o roxo, que funciona super bem, né? Sim. Acho que conhecer o trabalho do Shag é uma aula de paleta de cor. Pelo menos pra mim foi. Todas funcionam muito bem, né? Todas, cara. Todas mesmo. Isso é uma característica bem interessante, né? Aí, esse trabalho é uma festa, olha só, né? Como vários outros trabalhos do Shag, mas aos poucos você vai ver que a loucura vai aumentando, né? Eu tô indo gradativamente aqui, então você vai ver, tem um cara com um tapa-olho ali do lado, tem um pirata ali no fundo, que não sei se ele é um pirata, se ele tá com um turbante. Cara, é um chapéu de peixe, você não tá ligado. É um chapéu de peixe, gente. O muito terno melhor. dele tem escamas. Ai, que demais. E esse é o Shag, né? Ele sempre vai colocando alguns elementos a mais, bem diferentes, assim, pra contrapor com algo que teoricamente seria muito provável e transforma isso em improvável. Outra coisa que é legal de observar é que muitas partes da obra são extremamente flats, é uma cor chapada, porém, em outras partes ele decide colocar textura. Algumas partes bem sutis, assim. Então você pega aquele fundo laranja. As colunas são os melhores exemplos. Agora você pega o teto, tem uma textura de madeira bem suave, tá vendo? Sim. Na parte laranja, e isso é muito interessante mesmo. Eu admito que foi muito difícil pra mim escolher as obras dele, que eu gosto de todas, né? E ele produz muito rápido, ele tem muita produção. Ele reutiliza muita coisa, eu acredito. Ele vai fazendo meio que colagens, assim, sabe? E é interessante que em 2009 o Shag, ele abriu a Shag Store lá em Palm Springs, no Los Angeles. E foi um sucesso de vendas. E, ironicamente, o trabalho dele celebra o consumismo e vende bem pra caramba. Ué, a festa da... Ele faz o ódio ao consumismo e o consumismo realmente vende. Olha aí que loucura, né? É que o trabalho dele é muito apelativo, tem um apelo muito forte, né? Inclusive, eu ouvi rumores de que se você é um hipster na Califórnia, você precisa ter um Shag na sua casa. Eu vou dizer que muitas pessoas vão lá e compram obras porque eu tenho um Shag em casa. Assim, é um status agora. Exatamente. A primeira obra do Shag ele vendeu a $200. Hoje você não consegue um Shag original por menos de $5.000. Vai de 5 mil a 16 mil, assim. Muito Quase louco. o Romero Brito, né? Quase o Romero. E outra coisa legal que eu queria mostrar aqui do trabalho do Shag é que às vezes ele pega o mesmo lugar e ele faz aquele lugar em diferentes momentos do dia pra mostrar como o lugar ele pode ter várias facetas, né? Então, aqui de dia tem, lógico, os golfistas. Ai, como minha vida é maravilhosa aqui em Palm Springs, na Califórnia, né? Aquelas casas modernistas maravilhosas. E à noite... tá a galera dançando aqui do lado. Dançando no campo de golfe, né? Mas dançando no campo de golfe. Nessa, como ele mantém digamos assim, o balanço de branco, né? Os tons, né? Das duas. Elas continuam todas esverdeadas, né? Sim, cara, assim, é muito bacana isso. Eu acho fantástico o trabalho dele e como ele interpreta, como ele dá uma outra cara pro lugar. Agora o pessoal tá fazendo festa ali, ó. Aí você vê, tem um cara sozinho ali na casa da esquerda embaixo, triste. Olhando. Acho que ele tá no telefone, não sei. Mas é entuchado de carro aqui na frente, tá tendo festa, né? Isso é muito legal, né? E às vezes ele pega, por exemplo, nessa próxima obra,
E ele faz umas coisas bem absurdas. Por exemplo, tá aqui o Pé Grande tomando um vinho numa casa de inverno nos Alpes. Why not? Por que não, né? E quando a gente pega a próxima obra, a gente vê o mesmo Pé Grande, só que agora ele quebrou o pé. Provavelmente ele foi esquiar. E ele tá enchendo a cara por causa disso. E não é exatamente a mesma cena, mas é muito parecida. E envolve os mesmos personagens, né? Então ele gosta muito de fazer meio que um lore por trás das obras dele, bem sutis, assim. É muito desenho animado, né? Ele tem muita influência de desenho animado, né? Muita mesmo, né? E tirando que uma coisa que eu gosto muito é algo que eu vou falar nessa próxima obra aqui, que tem esse homem mascarado na frente. Um dos aspectos que eu mais gosto do Shag e do trabalho dele em geral é essa distância que ele faz. Ele faz com que a gente seja espectador de fora. A gente sempre vê as casas lá no longe cheias e a gente imagina que as pessoas estão conversando. Eu adoro ficar olhando pra obras dele porque traz um conforto pro meu coração muito louco. É muito gostoso ver o cara ali do lado da lareira, sabe? Meio que vendo a história de longe. E em várias obras dele tem isso, né? Essa ideia de você ser um espectador pela janela da vida dos outros, né? Janela indiscreta. Sim. Eu nunca vou esquecer quando eu morava na Holanda. Os holandeses, eles não têm costume de fechar as cortinas, né? E eles têm uma coisa que eles querem mostrar quem eles são através das coisas que eles têm. Eles gostam de mostrar a vida deles. Eles deixam janelas abertas de propósito, é cultural deles. E eles enchem, assim, em volta da janela, eles colocam vários bonecos, souvenirs das viagens que eles já fizeram. Então, quando você passa na frente das casas dos holandeses, você consegue ver um pouco da história deles. Você vê a galera jantando lá dentro. Que legal. Fazendo qualquer coisa. Isso é muito especial mesmo, né? E é uma coisa que eu gosto muito do trabalho do Shag também, transmite isso. Quase uma rede social na vida real. Exatamente. E é interessante que, assim, o Shag tá sempre colocando pessoas com coquetéis, fumando, fazendo esse tipo de coisa, mas ele mesmo, ele não fuma, por exemplo. Ele fala que ele fuma um cigarro por ano pra lembrar porque ele não fuma. Só pra deixar aquele gosto amargo. Exatamente. E ele gosta muito de usar animais exóticos. Por exemplo, um guaxinim. Tem uns que tem um ornitorrinco. É muito engraçado. Por exemplo, nesse próximo aqui, tem uma pantera. Mostrei uma pantera de estimação. Ela é uma rainha, tá chegando de viagem, né? Uhum. Eu acho que o rei não tá muito feliz que ela voltou. Mas... Que rei é esse, né? Que fica do lado da garagem, assim. Eu queria mostrar esse trabalho justamente pra mostrar como ele varia bastante a paleta de cores, sabe? E como ele consegue lidar com essas paletas de uma maneira sempre muito harmoniosa, né? Um marrom com um verde tá funcionando, mas isso por causa do contexto, né? E isso é muito, muito legal. Verde saturado com laranja saturado. E é muito difícil você fazer umas coisas dessas ficarem boas, né? E essa é uma das coisas que eu admiro muito no trabalho do Shag, né? Uma coisa interessante de falar aqui, ó, nessa próxima obra, por exemplo, que é isso, as festas começam a ficar um pouco mais loucas, tá vendo? Agora tem leões. Tem pessoas essa obra com chama... fogo na mão. Se eu não me engano, o nome dessa obra é Os Quatro Homens Flamejantes, uma coisa assim. E começa a ficar meio surrealista, né, o trabalho dele. Vai acontecendo umas coisas meio loucas, assim. Então começa a ficar com um tom muito... Uma festa sofisticada, surrealista. Eu acho muito compreensível, até porque... Como ele consegue ter uma produção muito alta, né, em alta escala, ele consegue produzir muito rápido, então, se ele não fizer isso, vai acabar parando na mesmice, né? Ele vai acabar ficando no mesmo tema só, e como ele já trata do mesmo tema, ele ia ficar muito repetitivo, né? Então ele tem que trazer esses elementos mais absurdos para que os trabalhos dele fiquem interessantes, continuem sendo interessantes, né? E cria até uma linha... cronológica, assim, do absurdo. Exatamente. É verdade. Né? E o trabalho dele não para de ficar crazy. Se a gente vai pro próximo, tem um monstro tique que tá sequestrando uma menina com um homem com um tapa-olho. Em uma festa, é claro. Os gatos, né, são muito esguios. Muito esguios. E ele tem vários temas recorrentes e várias obras, vários objetos que ele sempre utiliza com frequência, né? As mulheres dele sempre têm mais ou menos a mesma cara, o mesmo rosto. Ele muda o cabelo, a etnia às vezes. Sim. Mas eu acho que isso faz muito parte do trabalho dele no sentido justamente dele falar de produção em massa, sabe? De consumismo mesmo. E consumismo é isso. Inclusive, algumas obras dele ele vetoriza. Ele digitaliza pra fazer venda em massa. Então tem alguns trabalhos dele que passam a ser digitais justamente pra ele conseguir imprimir em escala e enfim, né? Mas ele não deixa de fazer os originais em serigrafia mesmo assim. E a festa continua ali embaixo, ó. Olha esse verde. Verde com roxo, agora com um toureiro que perdeu o touro, que foi dar uma nadada
E é sempre isso, né? É sempre isso. E só que nem sempre. Eu queria mostrar... Isso, só que nem sempre. Exatamente. Olha só esse próximo trabalho dele. Totalmente fora da curva de tudo que ele faz. E ele tem uma série inteira bem creepy. Às vezes ele inclui caveiras, ele inclui macacos garçons. Ele coloca uma quantidade de coisas absurdas de surrealismo. E eu sinto que o trabalho dele, cada dia mais, foi passando, foi ficando cada vez mais surrealista. Foi ficando cada vez com elementos mais doidos. Eu acho que reflete muito do momento da vida da pessoa, né, também. E com a mesma consistência, né? O traço dele não muda, né? Ele parece que ele tem a mesma consistência de estilização desde o começo ali, né? As obras têm, digamos assim, a mesma qualidade técnica ao longo de toda a carreira. Isso é muito bacana de observar. É muito louco mesmo. E você lendo um pouquinho sobre o Shaggy, você percebe que ele é esses personagens, assim. Você vai na casa dele e a casa dele é como se fosse uma ilustração. Cheia de estátuas, de tiques, várias coisas absurdas, assim. E ele diz que tem um pouquinho dele em todas as peças. Então isso me deixa meio preocupado, na verdade. Porque as peças dele, às vezes, tem umas coisas que... né? Mas... eu acho que é isso. Eu poderia ficar mostrando 1 milhão de coisas que o Shaggy... eu acho que eu convido vocês a darem uma olhadinha no trabalho do Shaggy depois, no site dele, na loja dele, que tem muitas coisas interessantes. O trabalho dele é muito, muito interessante mesmo. E eu queria mais vir dar um gostinho mesmo, porque tem muita coisa, dá pra explorar muito, dá pra você passar o dia explorando os trabalhos dele, que é muito, muito legal. Você não quer falar o que aprendemos com o Shaggy, Riquinho? Veja bem, eu aprendi aos 13 anos que eu ia trabalhar com design com ele, é isso que eu aprendi. Eu aprendi que a gente deve usar um pouquinho mais de roxo nas sombras. Quer dizer, isso foi o Henrique. Droga, confundi. Cara, acho que uma das coisas que eu levo mais do que tudo no trabalho do Shaggy, de fato, são as paletas de cor. As formas ousadas e bem estilizadas sempre foram uma grande inspiração pra mim. E essa busca de ser você mesmo, sabe? O Shaggy, ele só tá colocando ele mesmo ali, sabe? Ele é um pouco desse cara. E é legal você... excêntrico. Ele é muito excêntrico. E é legal você colocar você no seu trabalho de uma maneira bem intensa, né? Eu acho que às vezes a gente falta um pouco com isso. Eu acho que isso que eu levo com o Shaggy. Além de que no dia que eu ver ele eu vou chorar muito, né? Porque... enfim, né? Você lembra de qual foi a primeira obra que você viu do Shaggy, Henrique? E como foi esse encontro? Cara, eu lembro... com certeza eu lembro. É uma obra que tinha um cara fumando na frente com uma lareira atrás, uma mulher sentada no chão. Quer dizer, basicamente todas as obras dele, né? Parabéns, você descreveu todas as obras. Desgraça. Não precisa de mais nada, né? Ai, caramba. Mas eu lembro muito bem que o primeiro trabalho que eu fiz digital foi um sofá verde. Que eu chamei do Sofá Anos 60, eu fiz com 13 anos. E totalmente inspirado nele, assim, parecia... Não parecia uma obra dele porque eu não tinha habilidade, mas... foi uma versão pobre dele, assim, É isso aí. Então tá bom. Então se vocês gostaram do trabalho do Shaggy, dê uma olhadinha no site dele. Deixem um joinha aqui embaixo, compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de ver os outros episódios do Spot. E a gente se vê em um próximo episódio, talvez, com menos cores coloridas, né, Maio? Não, vai cores ter. Coloridas, olha aí. Vai ter bastante cor colorida, viu, Henrique? Fica cor colorida? Maravilha, então. Importante ter cor colorida na vida. Até mais!